Nessa parte do programa, vamos tratar de questões didáticas da alfabetização de jovens e adultos através de textos. As exigências que a sociedade faz em relação à escrita hoje em dia são tantas que nós temos que começar a pensar na educação de adultos como um processo de aculturação no mundo da escrita. Aculturar o aluno ao mundo da escrita significa, num primeiro momento, devolver a voz de um aluno que se sente sem voz porque ele não sabe ler, porque não sabe isso, não sabe aquilo. Nós temos que pensar naquilo que o aluno sabe fazer. Esse aluno adulto tem as vivências de um adulto. Não tem a escrita, mas ele, através da oralidade, que é sua grande fonte de conhecimento, ele sabe o que está acontecendo no mundo, ele desenvolveu uma relação específica com sua própria linguagem, pode pensar na sua própria linguagem. Uma maneira de devolver a voz do aluno é através do texto literário. É um texto extremamente importante na formação. Mas não é apenas o texto literário que deve ser considerado central, relevante, o mais importante na alfabetização de adultos. A questão é pensar que todo o processo da alfabetização deve se dar através do texto. Nós funcionamos, a linguagem funciona por meio de textos. A gente não fala palavras, nós falamos, a gente chama esses textos de enunciados, e com esses nós tentamos modificar o outro, convencer o outro, modificar o mundo de alguma maneira. Não é através da sílaba ou da letra que fazemos isso, mas através do texto que construímos com a palavra do outro. Então nós vamos ver o texto, esse texto do seu Antônio. Eu vou primeiro ler o texto inteiro, e vocês vão acompanhar comigo, e depois a gente volta analisando trecho a trecho, tá bom? Tem um caos aí de um tempo. Aí diz que tinha uma represa grande e tinha uma cerca de macambira. Aí tinha um sapo no seio da água. Então agora a gente vai olhar cada parte do texto e vocês vão dizer o que a gente pode mudar no texto para que ele fique mais parecido com os textos escritos que tem nos livros, tá certo? Aqui nesse pedacinho que eu li agora, tem uma coisa que eu acho que a gente pode mudar para que ele fique mais parecido com o texto escrito. O que vocês acham que é? Eu vou ler de novo, tá bom? Aí diz que tinha uma represa grande e tinha uma cerca de macambira. Sandra, eu acho que a cerca de o tinha, só podia ficar o de cima. A da linha de baixo eu acho que não precisa. A gente vai fazer como o senhor Arthur propôs, tá? A gente vai deixar o primeiro tinha e tirar o segundo para ver se fica bom. Aí diz que tinha uma represa grande e uma cerca de macambira. Tá bom? Tira esse? Então, vou riscar aqui. Tem um caos aí de um tempo. Aí diz que tinha uma represa grande e uma cerca de macambira. Aí tinha um sapo na beira da água, ali esquentando no sol. Aí diz que veio uma onça. Vocês não acham que esse aí está repetido muitas vezes? Né? Vocês acham que precisa desse aí? Eu acho que esse de baixo, I de baixo já podia cortar. Fala, dona Delvita. Não, porque tem muito, tem bastante. Tem muito? Tem. Tem um caos aí de um tempo. Diz que tinha uma represa grande e uma cerca de macambira. Tá bom? Só tirando, tá bom? Tá bom. Tá? Então, aí tinha um sapo na beira da água, ali esquentando no sol. O que vocês acham, esse aí aqui? Eu acho, professora, que nessa parte aí, ele está falando, aí tinha um sapo. Quer dizer que ele está apontando que aí tinha um sapo. Todo mundo concorda que esse aí está dizendo que é onde está o sapo? Fala, dona Maria. Eu concordo. O que o senhor acha, seu Deildo? Que esse aí está mostrando o lugar que o sapo está? Eu acho que não precisa. Não precisa? Ele não está indicando o lugar. Não está indicando o lugar? É isso mesmo. Aqui, esse aí não está indicando o lugar, porque a gente já não está falando que ele está na beira da água. Então, ó, eu vou tirar para ver como fica. Ó.
tinha um sapo na beira da água, ali esquentando no sol. Essa aula começou com os alunos contando histórias, contando causos. Ela foi gravada e depois eu transcrevi essas histórias que os alunos contaram para o papel e a gente está dando um tratamento escrito às histórias orais. A ideia é que os alunos percebam a diferença entre uma história que se conta e uma história que se escreve. Eu vou lendo para os alunos vão indicando as partes que devem ser melhoradas, o que deve ser retirado, o que faz parte da língua oral e não da língua escrita, e a gente vai fazendo essas mudanças. Para você tornar uma pessoa um usuário da escrita, um leitor e um escritor, não basta só você trabalhar com as coisas, com a mecânica da leitura e da escrita, né? Não basta só o cara aprender a mecânica ou as regras, nada disso. Ele precisa conviver com as práticas de leitura e escrita. A pessoa, para passar a usar a leitura e escrita, para aprender, para continuar aprendendo ao longo da vida, ela precisa de ser um leitor bem proficiente, bem autônomo. Por exemplo, a leitura do jornal. Se o sujeito não está mobilizado, não está interessado em saber o que está acontecendo no mundo, ele não vai ler o jornal, por mais bem que ele saiba decodificar as letras, né? Então a escola tem não só que ensinar então essa coisa de como é que junta as letras e quais são as regras, etc., mas fazer que esse sujeito abra os olhos para coisas e para práticas nas quais a leitura escrita vai fazer sentido. Então o caso do jornal é bem típico. Se esse sujeito não tiver interesse em saber o que está acontecendo no seu mundo, não sabe o que é o ACM, o que é o apagão, por que está acontecendo isso, a culpa é de quem, ele não vai ler o jornal. Então agora a gente vai fazer a outra parte da aula, que é essa daqui, o que sabemos e o que gostaríamos de saber sobre o apagão. Alguém daqui já ouviu falar sobre o apagão? Falar que vai ficar 24 horas sem luz e o resto depois vai vir a luz, né? Vai ficar tudo no escuro. Vai ficar tudo no escuro? Para economizar mais a luz. Pra gente economizar a luz? Não vai pagar imposto, né? Quem gastar mais vai pagar imposto, né? Eu ouvi falar um absurdo, né? Que eles querem que os shopping centers, né? Não funciona mais certas horas dos sábados, né? E o domingo não funcionar. Fala, Nilza. Fala que é a água que está secando. Que a água que está secando? Sim. E o que tem a ver a água com o apagão? Porque a água é que gera energia. O que mais que o senhor sabe sobre o apagão? Lá onde eu trabalho, está falando antes que o funcionário vai começar a trabalhar das 8 até às 5 por causa da luz também, né? E que os colégios também diz que acho que ia parar uns dias, né? E o que o senhor acha que isso vai influenciar no trabalho ou na escola das crianças? No trabalho podia ter, né? Que é de dia. Agora na escola que nós estamos aqui estudando já vai ficar ruim, né? Então, o apagão é as obras que era para ter sido feitas antes, não foram feitas, agora deu nisso. Que obra, seu Edeudo? Represa, né? Então tem a ver com o que a Nilza estava falando. Não tem represa, não tem onde juntar água. Não tem? Onde juntar água, porque a energia é gerada da água, né? Tá. Não tem a barragem, né? Para gerar energia e deu isso aí. Mas eles têm de fazer um plano, avisar a nação, o povo, a população, já é isso, não vai ter, então ninguém vai trabalhar. Porque se a pessoa não vai, tem que marcar o dia que vai ter a condução, os hospitais vai ter os dias que pode atender as pessoas, que as pessoas já têm consultas marcadas, tem de ter muita coisa, eles não tem de chegar assim, no dia 1º nós vamos começar a ter um apagão. Tem de botar a nação, saber das coisas que está acontecendo para resolver o problema. A dona Maria está colocando que ela gostaria de saber coisas sobre apagão, não é isso? Que a senhora ouviu, mas tem coisa que a senhora tem dúvida. Gostaria de saber o horário, né? Se vai ser o dia, se vai ser a noite, né? Tá, então se for o dia, ainda melhor ainda a gente não vem trabalhar, né? De noite tá dormindo, aí já dorme direto, né? Então, a gente não sabe qual é o horário, a gente não sabe qual o dia da semana, então vamos levantar... Vai ser a partir do dia 1º, mas não falou... Ninguém sabe, não tem nada resolvido ainda. Tá, então vamos levantar o que a gente gostaria de saber. Então, a dona Maria e a Jane estão falando que gostaria de saber qual é o dia da semana, qual é o horário, o que mais que vocês gostariam de saber sobre o apagão? E será que São Paulo cresceu tanto, nosso Brasil cresceu tanto assim, que agora que deu de vir faltar luz assim desse jeito? Eu queria saber se na casa dele
Você vai ficar sem luz, né? Dele Porque quem? do presidente, ele que está fazendo isso. Mas é verdade. Será que a casa dele vai ter luz? Ah, vai. Ou na vai casa ter dele? apagão também? Não vai na casa dele, eu tenho certeza que não vai ter. Tenho quase certeza. E da comitiva dele também. É, claro. Você acha que ele vai deixar? Isso aí, quem vai sofrer com isso tudo somos nós. A atividade que a gente iniciou hoje sobre o apagão, que parte também de notícias do jornal, ela vai ter uma continuidade. Hoje o que a gente fez foi levantar o que os alunos sabem, porque eles sabem muitas coisas, eles têm muitas informações sobre os temas que estão correntes na atualidade, que são polêmicos e que são veiculados pela mídia. A ideia desse levantamento é fazer esse mapeamento do que eles sabem, do que eles gostariam de saber e também para a gente poder trazer outras coisas que eles não sabem, mas que é interessante que eles aprendam sobre o tema. Então agora a gente vai voltar a discutir a questão do apagão que nós começamos a ver na outra aula. Lembra que vocês falaram que vocês já sabiam sobre o apagão? Eu organizei nesse cartaz aqui. Então, o que sabemos sobre o apagão? Então, primeiro, vocês disseram que vamos ficar sem luz, né? Que foi o seu Arthur ou o seu João que falou. Depois vocês falaram assim, que podemos trocar as lâmpadas para economizar, mas as lâmpadas são caras, que foi o seu João falou, né? Que a gente pode trocar a lâmpada, mas as lâmpadas que a gente tem que trocar são caras. Que os shoppings vão fechar aos domingos e as escadas rolantes não vão funcionar, né? Que podemos ter problemas com o horário de trabalho e de escola, que foi uma coisa que o seu Antônio falou. Aí, a parte do que vocês gostariam de saber sobre apagão, então eu fiz esse cartaz, que são questões que vocês colocaram. Quais dias e horários que não terão luz? Por que estamos tendo esse problema? Será que é porque São Paulo e o Brasil cresceram muito? Que era uma questão que o seu Antônio colocou. Por que será que está tendo esse problema? É porque cresceu demais e por isso que agora está faltando luz? Quais lugares não terão apagão? Como ficarão? Então, quais lugares não terão apagão? Como ficarão os jogos de futebol? Vai ou não vai acontecer o apagão? Né? Por que teremos multas? Que vocês estavam perguntando, por que vai ter multa na conta de luz? O que mais gasta energia, né? Dentro de casa, o que mais gasta energia? Será que só os pobres serão prejudicados? Que foi uma questão que a Dona Maria colocou, né? Quem que vai ser prejudicado? Será que são só os pobres? Quanto precisamos economizar? Né? Então, para que a gente tenha, saber mais sobre o apagão, vocês colocaram essas questões. Então, para a aula de hoje, eu organizei vários textos que falam sobre o apagão e sobre o racionamento de energia e a gente montou esse varal. Em duplas vocês vão escolher uma notícia de jornal, um texto aqui, que tem tanto notícia de jornal como textos que eu peguei na internet sobre o que fala sobre o racionamento, sobre o apagão. Vocês vão fazer em duplas, vocês vão escolher aqui para a gente responder a essas coisas que nós gostaríamos de saber. Tá ok? Então, Dona Maria faz o trio ali, tá bom? Faz em 3 ali, tá bom? O que foi? Ó, esse daqui tem tomate. O pagamento, pagar conta, o ministro Pedro Parente. 30 milhões, segundo a Secretaria de Administração. Agora que vocês já leram um pouco dos textos que nós trouxemos, vocês vão me dizer que informações vocês obtiveram daí e eu vou anotando no quadro, tá bom? Aqui está falando, né? As pessoas que gastar mais de 201 kHz de luz vai ter uma multa de 50% na conta. Tá. E quem gastar menos de 100 ganha 2% de desconto. Então vamos anotar primeiro as coisas que vocês levantaram daí do texto. Como que é, seu Arthur? As pessoas que gastar mais de 201%
As pessoas que gastarem mais de 201% a 500 mais 201 de 201 a 500 quilowatts-hora, né? é quilowatt, Quilowatts-hora. é. E tem uma multa de 50%. Pagarão, é isso? Pagarão. Multa de quanto? 50%. De 50%? É. Então hoje nós vamos fazer o texto do Você Sabia Que. Nós estudamos sobre o apagão e o racionamento de energia, não foi? E aí a gente disse que ia fazer um texto para colocar no Jornal Mural sobre coisas que a gente descobriu sobre o apagão e o racionamento de energia, e a gente ia escrever num texto do Você Sabia Que. Primeiro vocês vão escrever no caderno, na dupla, discutindo o que vocês vão escrever e como, e depois vocês vão lá e vão passar para a lousa. Aí a outra dupla vai discutir com vocês de como é que estava escrito, se tem que melhorar ou não. Tudo bem? Sabia que é um V, é um V? Um Q e um E. É um Q e um E. Peraí. Vou. É um V. Um V. É você, um V e um E. Você. Um V. É um V e um O. É um V e um O. M, S, A, passa. O E. Vem por aqui, então. Aqui, ó. Peraí. Agora tem um P aqui, né? E. Tem. L. O. A. P. Outro. Peraí. A. Aí tem. Peraí, eu coloquei dois A, tô errado aqui. O, Ré, Pom, Sa, Vé, Pelo, A, Pá, Gã, peraí, N. Ó, devia ser O, né? O, Nó, Gon, V, No. O responsável por apagar o nosso governo. Então agora que vocês colocaram, a gente vai fazer assim. A dupla que escreveu vai chegar na lousa e a outra dupla que vai analisar vai ficar do lado, e aí vocês vão discutindo o que vocês mudariam, o que não mudaria, e quem muda é a dupla que escreveu, tá certo? O apagão está certo, né? O nosso governo era o responsável pelo... Está falando pagão isso assim, pra cá? Pagão? Ah, exatamente. A dona Delvita viu uma coisa. Fala, pode falar, dona Delvita. Aqui tinha o P, mas aqui não era essa letra. Tem que ver o A aqui, né? Era um A. Para falar pagão. Era assim, Atropelada a letra. Mas lê até onde eles estão lendo aqui. O que está escrito ali onde eles estão lendo? Pelo... O responsável pelo tem um P aqui, né? Ah, então... Um P eu posso pôr? Pode pôr. Lê agora como ficou. O responsável. Então tinha assim. Pelo, ó, era um P, pelo apagão.
nó, so, go, ve, no. E sua filha. E sua filha. Não. E tava. Não. Tá. Mal feita. Tá, gasta. Todas. Né? Gasta. Muita energia. Tá, ma. O Fê não é aqui? É, tá invertida a letra. Essa letra aqui, ó. Essa aqui tinha que mudar. Posso tirar? Pode. Não, eles que mudam, pode mudar. Você concorda? Ó, acho que ela É, aqui. tá invertida. Ah, eu tô achando que o H tá errado aí. O H não é o nome do homem? Pra dar o nome do homem? Não é essa letra, não. Acho que é essa letra aqui. Gasta é um G. Não é um G? É um G. Ou é um G? É G. Não é um G de gato? É um G de gato, não é? Eu acho que é um G de gato. Tem que não é tirar um essa H. aqui e pôr o G de gato. Esse G aqui. Escreve, São Antônio, pra ver se dá certo. Se não der, você bota o H mesmo. É, mas vai, não fecha. Vai só ter assim e volta. Pegou minha mão. Essa aí? Lê agora para ver o que vocês acham. Tá, Tá. Mas aqui não tem, aqui é um V. É um V? É um que nem um U, sim. É um U. A dona Maria está falando que é um U. Pra mim, eu faço assim. Isso aí é um V. Não, é um U, porque ela fez assim, é um U. É um U. É isso. Tá. Dona Maria está falando com Dona Maria, acho que falta um I aí. O jornal, a gente observa também que é um suporte, é um tipo de material escrito que está bem disseminado e às vezes, às vezes quase um único material impresso que o adulto vai ter contato fora da escola, já que são pessoas que têm mais dificuldade de ter acesso a livros. E eu acho engraçado, às vezes, chegar em sala de aula com pessoas e falar, quem que usa jornal? Tudo, eu uso jornal na minha sala, eu uso jornal na minha sala. Aí você vai ver qual é o que as pessoas estão fazendo com o jornal, a gente brinca, pega aquele jornalzão de domingo mais gordo e tira a letra A, tira a letra B. E acho que trabalhar com jornal é recortar as letras e grudar palavras. Não com o jornal em si, o jornal só é usado como um conjunto de letras. Então a escola tem que cuidar de criar essas motivações e de aproximar o adulto desse mundo letrado, né? Do mundo do jornal, dos assuntos que o jornal trata, do mundo da enciclopédia, do mundo das histórias de fada, dos contos, de tudo mais. Alguns desses mundos os alunos alguns alunos já devem estar próximos, por exemplo, as coisas dos contos populares. Alguns alunos têm uma cultura de literatura popular, dessa literatura oral, muito rica. Outros não, a gente pensa que são todos, não, pelo contrário, tem alunos que é impressionante, que é o único universo cultural mesmo que eles têm, é essa coisa de televisão, mais empobrecedora, né? Então tem muitos universos culturais que a gente tem que abrir para esse aluno, para a leitura escrita, para aquela mecânicazinha que ele está aprendendo, fazer um sentido cultural. Sim, senhores, vi meu pai, minha mãe, meu irmão tenente, os negros, tudo miudinho, do tamanho de caroço de milho. É verdade, baixando a vista, percebi o coração, as tripas, o bofe, nem sei que mais. Assombrei-me, estaria malucando? Enquanto enxergava o interior do corpo, via também o que estava fora, as catingueiras, os mandacarus, o céu e a moita de espinhos. Esse livro foi escolhido por vários motivos. Primeiro porque a maioria dos alunos, aliás, todos os alunos da sala são migrantes do Nordeste e tem uma fala que é uma fala diferenciada e eles se sentem muitas vezes discriminados por essa fala que é diferente da cidade de São Paulo. Então,
A ideia de trazer uma história contada pelo Graciliano Ramos, onde ele mantém a característica linguística das pessoas, como as pessoas falam no Nordeste, mostra um pouco a importância, o quanto esse escritor, o Graciliano Ramos, dá valor para a forma como essas pessoas falam. E Alexandre e Outros Heróis é um livro que nós vamos ler inteiro com essa turma, ler em capítulos, para mostrar para os alunos que eles podem ter acesso a um livro inteiro, um livro de boa qualidade e que seja gostoso de ouvir. Como os jovens e adultos têm muitas informações sobre as letras, conhecem muitas palavras de memória, têm muitas informações sobre os textos de uso social, quando propomos situações em que eles têm que se colocar como escritor, ou seja, situações em que eles têm que escrever a partir de suas hipóteses, nós, educadores, temos que nos preocupar com o limite entre problematizar e informar. É fundamental propor situações de problematização, mas é importante perceber quando o aluno já chegou no limite de sua reflexão. Aqui é dança. Até aí é dança. É. O que será que está aqui, então, nesse pedaço? Agora, essa aqui eu não vou saber, não. Não? Então, se eu ler, aqui é dança, até aqui é dançando. Ama. Os que amam. O que mais? São sem conta. O que o senhor acha que tem que ter, seu João? Que ama. Os que amam são sem conta. É o N, né? Tá, o pois outro escreve. é o N, né? Não? Qual é? O senhor acha que tem alguma letra ou não tem mais? Acho que não, né? Não? Eu tô em dúvida. Tá em dúvida? Por que o senhor está em dúvida? Qual a dúvida que o senhor tem? Os que amam, o senhor acha que tem mais uma letra aí? Uhum. Tem um M aqui no final. Porque assim, ó, tá ama. Assim fica amam. O seu João estava certo, faltava uma letra. E quer dizer isso aqui, professora? Isso aqui nós não vamos Quilowatt-hora. É como quilowatt-hora. É uma sigla. É um K. E essa letrinha aqui? Um W E um H. Um H. E aí ele, igual quilograma. Não tem quando a gente pesa as coisas, né? Quilograma, não um K e um G? Sim. Então, isso daqui ó, o quilograma é para medir massa. E esse daqui é para medir energia. É quilowatt-hora. Como a gente mede o uso de energia. Isso. Compreender o limite entre o problematizar e o informar exige o bom senso do professor. Isso, na verdade, está relacionado a ter que perceber que o aluno já pensou bastante sobre aquilo e que ele não tem mais de onde tirar aquela informação. Nesse momento, cabe ao professor informar. Essa é uma preocupação um pouco maior com os jovens e adultos. Não que isso não seja fundamental com as crianças, também é. Quando a criança chega no limite da sua reflexão, é importante que o professor informe ou contribua com uma informação que possibilite ele chegar ao mais próximo do correto. Mas com os jovens e adultos isso é muito mais fundamental, porque eles não se satisfazem com qualquer tipo de escrita. Essa intervenção tem que ser mais pontual e mais localizada. Não estou querendo dizer com isso que temos que corrigir todas as escritas dos adultos. O que estou querendo dizer é que precisamos perceber quando ele está necessitando de uma informação que pode ser dada pelo professor. O professor tem que estar ciente que esse aluno teve uma relação difícil com a escola e começar a pensar como fazer com que esse aluno comece a se relacionar com a escrita de uma maneira mais tranquila. É um trabalho, de certa maneira, o processo da aculturação do adulto através da escrita é um trabalho político, um trabalho em que nós temos que decidir, desta vez, de uma vez por todas, eu, professor, vou tomar as rédeas do processo e o aluno vai conseguir saber ler e escrever. Yo quisiera terminar esta presentación, esta fala con vocês, leyendo algunos trozos de lo que dije en México
en 1997, en un homenaje a Paulo Freire, muy poco después de su muerte. Algunas cosas que dije son las siguientes. Quiero rendir mi homenaje a un hombre que fue coherente toda su vida, a alguien que nunca escribió para transmitir cansancio, pesimismo o abatimiento, a un luchador incansable, a un luchador que buscaba el diálogo y quizás por eso concedió tantas entrevistas durante su intensa existencia. En una de las entrevistas que dio en enero de 1996, la persona que lo entrevista le pregunta: entonces, Paulo, ¿usted está a favor del diálogo y al mismo tiempo a favor de la lucha? Y Paulo responde: sí. Algunos han pensado que por defender el diálogo yo negaba el conflicto. No, yo jamás negué el conflicto. El conflicto está allí y es fundamental en el proceso de desarrollo, en el proceso histórico. La lucha me hace, la lucha me constituye, la lucha me forma. Ella es pedagógica. Y termina diciendo, solo que como la lucha es histórica, las formas de luchar también cambian. Otro momento en que lo escuché llamar nuevamente a la lucha. Dijo: yo creo que no hay nada sin osadía. Una dosis de insensatez es absolutamente fundamental en una pedagogía da indignación, que es la pedagogía que he venido defendiendo en este país bajo otros nombres. Entonces, pedagogía da indignación, en el 87, ¿no era acaso pedagogía do oprimido en el 70, da liberación, da concientización, da esperanza en 1992, da autonomía en 1996? Quizás todos esos nombres designan lo mismo, en una visión esencialmente dialéctica del acto educativo, porque la indignación va de la mano con la esperanza y con la necesidad de una utopía. La persona le pregunta: Paulo, ¿tú aún sueñas? Y Paulo responde: sí, sueño. Eu sonho, no mínimo, con que não seja possível dizer que não é possível soñar. Y eso lo dijo a los 74 años. Creo que ese mensaje de lucha, ese mensaje de la necesidad de enfrentar el discurso economicista de la imposibilidad, es cada día más necesario, más difícil de construir, pero la globalización presentada como único sistema posible impide pensar, y contra eso estaba Paulo, estoy yo, y espero que estén varios de ustedes. Passou tardes inteiras diante de um livro, com as orelhas ardendo e os cabelos caídos sobre o rosto, esquecido de tudo que o rodeia e sem se dar conta de que está com fome ou com frio?
Quem nunca se escondeu embaixo dos cobertores lendo um livro à luz de uma lanterna, depois de o pai ou a mãe ter apagado a luz com um argumento bem intencionado de que já é hora de dormir? Formar alunos leitores tem sido um grande desafio enfrentado pela escola. Em nossa sociedade, observamos que é raro encontrarmos pessoas envolvidas com o universo da leitura e, quando encontramos, raramente atribuem o gosto pela leitura às experiências vividas na escola. Mas o que as escolas podem fazer para alcançar o objetivo maior de desenvolver a competência leitora dos alunos? Cabe a ela garantir a todos a capacidade de ler sem dificuldade diferentes gêneros e, principalmente, de aprender através da leitura. Capacidade